Pois é, nesta quarta-feira aconteceu lá em Brasília o primeiro Congresso Nacional da Abramilho. O evento contou com a participação de especialistas, autoridades, parlamentares e produtores para discutir a produção do cereal no Brasil. E pela primeira vez em sua gestão, o ministro Carlos Fávaro falou sobre uma política de preço mínimo do milho. As palestras e painéis abordaram temas como tecnologia, sustentabilidade e segurança alimentar. Ele se propõe a abrir diálogo com os setores para poder buscar soluções, encontrar os caminhos para que a gente continue com uma produção sempre crescente e também com uma venda dos nossos produtos, ou seja, a colocação dos nossos produtos da maneira adequada. Uma cultura importante para a balança econômica, para o desenvolvimento da agricultura e de muita tecnologia, inovação. É importante esse evento que trata desse alinhamento e a condução dessa cultura de extrema importância. O milho é uma cadeia super importante, estratégica da própria soja, né? A segunda safra é o milho. A queda do preço do milho também foi um dos assuntos do encontro. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, citou alternativas para garantir a rentabilidade ao produtor. A abertura de mercados, então, para a gente continuar exportando cada vez mais, é visitar, peregrinar o mundo numa crise inflacionária que existe, ainda com guerra corrente, e isso dificultou a produção de outros países. O Brasil tem que aproveitar isso como uma oportunidade. A adição obrigatória de 30% do etanol na gasolina, aumentar 2,5%. Isso está no radar. Há toda uma conjuntura a ser estudada ainda, mas há uma grande possibilidade. Isso, consequentemente, aumenta o consumo de milho. Caso todas essas medidas não se mostrarem eficientes na plenitude, claro que o programa de apoio à garantia de preço mínimo deve ser startado pelo governo federal na medida possível e nós estamos preparados para isso. Já alguns produtores que participaram do evento discordam do ministro. É preciso encontrar caminhos para reduzir o custo de produção e investir em infraestrutura. Preço mínimo, eu acho que a gente está falando uma coisa já do passado, né? Política de preço mínimo, governo, balizar o mercado, isso é muito ruim, não é o que a gente quer, né? Tem que ser mercado livre, cuidar dos compradores lá fora, mostrar como nós produzimos aqui no Brasil e tentar melhorar esse ambiente, não com preço mínimo. Eu acho que o produtor não precisa de esmola, o que o produtor precisa é de infraestrutura acima de tudo. Nós tivemos anos atrás aí a conclusão da BR-163 ligando Sinop e Miritituba, aonde melhoraram os preços e deu viabilidade aí para o norte do Mato Grosso. E a rentabilidade do produtor vai melhorar com isso, com investimento, principalmente ferrovia. Segundo especialistas, a relação de troca na próxima safra deve ser melhor, mas a tendência é que os preços do milho continuem caindo. Estados Unidos com grande oferta, Brasil com grande oferta, é a tendência natural dos preços cederem. E eles estão cedendo. Eles vão continuar a ceder até o produtor ter um certo volume vendido. Você pode também, com dificuldade de vender seu milho, trocar o seu milho por insumo. Os insumos estão caindo, fertilizantes estão caindo, glifosato caiu e estão caindo fortemente. Já pensou você trocar seu milho pelo seu insumo da soja do ano que vem? É uma alternativa. Já está aqui conosco para amarrar todo esse assunto o Miguel Daúde. Daúde, você viu na primeira reportagem, né, a questão da fila nos portos causando um prejuízo aí bilionário, né? Depois, na matéria da Abramilho, produtores reclamando também de falta de investimento em infraestrutura, enquanto o ministro da Agricultura fala em política de preço mínimo para o milho. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre todo esse tema aí. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, eu ouvi atentamente, né, as colocações, os sentimentos dos produtores, a fala do ministro e essa belíssima matéria que você fez a respeito dos grãos. Eu gostaria, Petri, de fazer rapidamente uma análise em que nós trouxéssemos para o presente tudo o que está acontecendo, né? A gente sabe que houve uma elevação muito forte dos preços das commodities agrícolas durante a pandemia. Como a pandemia não se tinha visão do que poderia acontecer, os países passaram a estocar mais produtos. Esses produtos estocados tiveram uma elevação de preço, e isso é um ponto fora da curva da oferta e demanda. O Brasil atendeu, né, essa demanda,
E hoje a situação está voltando à normalidade, né? E essa situação voltando à normalidade, nessa volta, muitos produtores, né, acabaram não vendendo no momento oportuno a sua safra, e a gente vinha alertando isso já há algum tempo, né, no Canal Rural ao Produtor, que essa situação não era uma situação normal. A crise mundial em relação à taxa de juros continua preocupando e houve um engavetamento. Você não vendeu a sua produção com o preço que você queria vender e, no fim, você está vendendo no momento com o preço mais baixo, em que os portos, evidentemente, estão congestionados e os prêmios estão mais baixos. Agora, isso vai voltar ao que nós tínhamos antes da pandemia? Não, Pedro. A gente sabe que os custos, eu vou usar aqui uma frase do Ulisses Guimarães, né, que ele sempre gostava de dizer, na política, eu vou adaptar os custos. Os custos sobem pelo elevador e descem pela escada. E os preços estão descendo pelo elevador. E esse engavetamento no porto, ele acaba prendendo muito e dificultando muito a infraestrutura. Então, nesse sentido, se pede infraestrutura. O Brasil sempre precisou de infraestrutura. E nós nunca tivemos adequadamente uma infraestrutura para atender a demanda do agronegócio. E não vamos ter. Nos últimos tempos, nos próximos tempos, vai ser muito difícil você adaptar a nossa infraestrutura à nossa realidade. Então, o que nós temos que entender, meu amigo produtor, mudou o cenário. O dólar o real está se valorizando. Os preços não vão voltar ao que era. Esqueçam isso. E o que tem que mudar? O entendimento de uma nova realidade. Fazer diagnóstico do que passou, tranquilo. Mas o que tem que fazer para o futuro? Com calma, com destreza e com competência. E o preço mínimo, hein, Daúde? Aí isso é piada, né, Petro? Existe preço mínimo. Quer dizer, a agricultura familiar que precisa de preço mínimo não tem, nunca teve. O Ministério da Agricultura não tem recursos para adotar os instrumentos de políticas agrícolas para atender essa demanda do produtor. Eu prefiro falar com o produtor, Petro, para dizer a ele, olha, tem que rever a situação. Nós estamos vendo aí agora o preço dos combustíveis caindo, vai colocar em xeque a questão do etanol. Nós temos um cenário de preços lá fora mais baixo. Então, o produtor, entendendo essa situação, o produtor é praticamente eterno. Ele vai produzir esse ano, essa safra, outra safra. Não precisa querer ganhar em todas as safras com dados estatísticos passados que não vão se repetir. Perfeito, então, portanto, eu acho que tem que se estudar uma forma de sair desse engavetamento, né? Andar e ter uma visão clara do que nos espera. Eu não vejo nenhuma catástrofe, não. O Brasil vai ser e vai continuar sendo um grande produtor de alimento. O mundo depende do Brasil. Perfeito, agora, Daúde. não vão pagar a nossa ineficiência e os nossos erros. Então, certo. portanto, Petro, está aí. Eu não acredito em preço mínimo, não porque eu sou pessimista, porque o preço mínimo não funcionou em lugar nenhum aqui no Brasil. E construir ferrovias, estradas, infraestrutura, portos, não vai dar tempo à necessidade que nós temos. Então, os instrumentos de políticas agrícolas, a gente nem sabe como é que vai ser o plano safra, quanto vai ter de dinheiro, como é que nós vamos usar esses instrumentos para adequar essa mega produção que nós temos aí. O produtor tem que rever a produção, tem que rever as estratégias de preços, as estratégias de venda, sair desse engavetamento e tocar o barco, viu, Pedro? Porque temos que usar um pouco aí a inteligência. Obrigado, Daúde. Até amanhã, uma boa noite para você. Tchau. Boa noite, até amanhã. Valeu.